Bem-vindo a esta lição chamada Envie Trabalhadores. Esta é do capítulo 8 do meu livro O Chamado de Jesus. Vídeo número 8 dessa série sobre o chamado de Jesus. Nós estamos agora... Você viu como a colheita está pronta e a colheita é abundante, conforme Jesus diz. A colheita está certa. A colheita não é o problema. Não, há uma grande colheita esperando por todos nós. O problema não é a colheita. O problema são os trabalhadores. Você e eu. Então, a colheita não é o problema. Os trabalhadores são o problema. E a resposta para esse problema, uma delas, é elogio. Reze, não peça pela colheita chegar como muitos estão fazendo, mas sim pela saída dos trabalhadores. Fora. E é isso que vamos examinar neste capítulo, neste vídeo. Então vamos começar lendo o que Jesus está dizendo novamente, em Lucas 10. 10, versículo 2. Ele lhes disse, a colheita é farta, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para o seu campo de colheita. Então, sim, realmente precisamos começar a pedir ou orar, como vemos aqui. Orar, pedir, implorar, essas são algumas das palavras que estão usando. São palavras muito fortes. Ore, peça, mas na verdade vemos a palavra quase grande como grande. Que o Deus da colheita seja enviado trabalhadores. Jesus nos ordenou a orar e é importante orarmos. E muitas pessoas oram todos os dias. Há muitas pessoas que, por exemplo, rezam a oração do Senhor. Nosso Pai que está nos céus. Céu, santificado seja o seu nome. Venha o seu reino e seja feita a sua vontade na terra como no céu, de Mateus 6. E é bom orar essa oração. Mas, sabe, essa não foi a única oração que Jesus nos mandou rezar. Ele não apenas disse que devemos orar a oração do Senhor lá. Ele também disse que devemos orar a Deus para enviar trabalhadores. Como Jesus está dizendo, mas quantos realmente oram essa oração? Se eu agora for à igreja e perguntar, quantos oram a oração do Senhor? Quase todos levantariam as mãos, mas se eu perguntar, mas quantos oram essa oração? Jesus nos comandou aqui para orar. Rezar a Deus para enviar trabalhadores. Quase ninguém. Levantarão as mãos, e isso é um problema. Porque o que Jesus está dizendo aqui é tão verdade quanto o que ele disse quando se trata da oração do Senhor. Mas o que significa quando rezamos para Deus enviar trabalhadores? E eu quero olhar um pouco para a palavra enviado. E quero começar lendo do meu livro. Há várias coisas interessantes sobre o que Jesus está dizendo aqui em Lucas 10. A primeira coisa interessante é que a Bíblia traduz uma dessas palavras como enviar. Mas a palavra grega, ebola, também pode significar duas coisas. Expulsem. A palavra ebola é a mesma palavra usada com a palavra grega ebola, quando se refere a expulsar um demônio. Um dos primeiros lugares na Bíblia onde você vê esta palavra, ebola. O uso está em Mateus 10, onde Jesus nos ordenou a expulsar demônios. Mateus 10, 7, 8 afirma, ao saírem, proclamem a mensagem, o reino dos céus chegou. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os que têm lepra, expulsem todo o mal. Ou ebola, demônios, de graça recebestes, de graça dai. Presente. Então, o que vemos aqui é que a palavra enviada também pode ser traduzido como expulsar. E eu acredito, está realmente dizendo muito mais sobre o que é. Por quê? Porque um demônio não quer ir. Um demônio não quer ir. Então, um demônio precisa ser expulso de uma pessoa. Nós, como crentes, simplesmente não queremos sair de casa. Nós não queremos sair e falar sobre Jesus. Não queremos, então precisamos, muitas vezes, para ser expulsos. E isso é o que é. E se você começar a rezar, a implorar, a pedir a Deus
para expulsar os crentes para fora na colheita, enviá-los, expulsá-los. Ele vai responder. Ele vai responder. E agora, neste momento em que vivemos, há um vírus que tem se espalhado, ou quando as pessoas estão em pânico pelo mundo todo, por causa deste coronavírus. Mas eu quero te apresentar a outro vírus, um vírus que não vai trazer medo, mas um vírus que vai trazer esperança. Espero que isso traga vida. E esse vírus se chama LucTin2b. O vírus é chamado de LucTin2b e eu quero ler sobre isso do meu livro aqui. Há alguns anos ouvi falar de um vírus que estava se espalhando pelo mundo todo. Esse vírus foi chamado de Lucas 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse vírus começou em 2002, quando 2 jovens começaram a orar a partir de Lucas 10, 2b. Mas para lembrar de rezar essa oração, esses 2 jovens rapazes estão sentados lá. Era para soar um alarme todos os dias, às 10 horas e 2 minutos da manhã e 10 horas e 2 minutos da noite. Então, quando o relógio soasse, eles se lembrarão dessas palavras em Lucas 10. Então, orariam a Deus para enviar trabalhadores para a colheita. Podemos ver que Deus atendeu suas orações, pois agora estamos vendo muitas pessoas ao redor do mundo saindo para a colheita e estamos vendo cada vez mais. Continue orando a mesma oração. Aleluia! E eu também vi isso várias vezes. Quando começo a orar, Deus envie trabalhadores para a colheita, envie nossos trabalhadores para a colheita. Comecei a ver Deus responder morto. Oração. Aquele último ano a última reforma, né, as pessoas com quem trabalho, vimos milhares de trabalhadores sendo enviados para a colheita. Precisamos rezar isso. Precisamos começar a rezar para os trabalhadores, para o coração. Então vamos espalhar esse vírus. Pegue seu relógio, seu despertador, seu telefone e coloque às 10, 2. E então toda manhã, 10 e 2, ou toda noite, 10 e 2, quando você ouvir o despertador, vai se lembrar do que Jesus disse em Lucas 10, versículo 2. O que acontecerá se você fizer isso? Primeiro, lembre-se, você manterá seu foco afiado e começará a orar. Deus envia trabalhadores, expulsa trabalhadores, e você verá como ele responderá à sua oração. Satanás, você também vai ver como ele te expulsará. Por quê? Porque se você ajustar seu despertador todos os dias e ele... Bip, bip, e você pensa nos trabalhadores, e você ora, Deus, envie trabalhadores. Após um curto período, você sente algo se agitando dentro de você. Voca também CQM precisa sair, voca também CM precisa comer com ar a abrir sua mente. Amar e compartilhar sobre Jesus. Orar vai ajudar. Manterá seu foco afiado, vai te ajudar, mas também vai te tirar de si. Vamos ler mais um pouco da nossa Bíblia. Auran sen wir damit simis, por Inês, pois dos transformas. O Senhor como Inês era de Cris, como é um Coran a experienciar como esta um fã vai de fato criar algo dentro de você. Depois de orar essa oração por um curto período, você entenderá que está verdadeiramente no coração de Deus ver pessoas salvas. Isso é visto em Lucas 15, versículos 4 a 7, quando Jesus fala sobre deixar as 99 ovelhas para sair e encontrar a que estava perdida. Então, aqui vemos, quando oramos, algo se agita, mas isso também nos dará o coração certo, como Jesus deixou os 99 para encontrar aquela ovelha que estava perdida. Quando você começa a rezar, Deus, não se preocupe. Envie trabalhadores para a colheita. Envie trabalhadores, eu peço. A colheita está pronta, a colheita é farta. Os trabalhadores são poucos. Quando você começar a orar assim, Deus responderá essa oração e isso despertará algo dentro de você. Você sabe, é hora de orar. Bíblico. É hora de orar de acordo com a palavra. Há anos que temos orado por um avivamento, como se o avivamento simplesmente acontecesse por si só. De repente, a colheita simplesmente chega pela porta.
Mas em nenhum momento Jesus disse que deveríamos orar para que a colheita chegasse. Ele disse, não, mas ele nos pediu para orar pelos trabalhadores para sair. Por quê? Porque a colheita não pode entrar na colheita, para o celeiro. A colheita não pode se mover. Tivemos que sair para isso. E vou falar mais sobre isso mais tarde. Então, está errado se você ora por um avivamento assim. É algo que simplesmente acontece sozinho. Vindo de Deus. Não, nós precisamos sair na colheita. E aí eu não estou falando apenas de sair na rua. Estou falando sobre seus vizinhos, seus amigos, sua família, seus colegas de trabalho, pessoas no seu bairro. É tão importante, né, essa verdade sobre a colheita que está pronta e orada. Deus para enviar nossos trabalhadores. Por quê? Porque Satanás tem tentado muito nos afastar disso. Então precisamos começar a rezar. Rezar de acordo com a palavra de Deus. Não basta dizer muitas palavras, mas orar com fé de acordo com as palavras de Deus. E eu quero ler mais do meu livro aqui. Rezar pela renovação espiritual como se fosse... Está totalmente nas mãos de Deus fazer isso. Não é uma prece bíblica. Você sabia que pode orar errado? Se orarmos por coisas que não são bíblicas, nós não vamos... Resultado. Tiago 4:3 fala sobre isso, afirmando... Quando você ora, não recebe porque ora com motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Mateus 6:7 afirma, e quando você ora, não fique tagarelando como os pagãos, pois acham que serão ouvidas por causa de suas muitas palavras. Sim, isso é tão verdade. Podemos orar errado e podemos apenas orar muitas palavras e pensar que se apenas repetirmos a oração e rezarmos muitas palavras, seremos feridos. Não, precisamos rezar com o coração. Há muitos anos eu estava orando a oração do Senhor, tipo, apenas palavras, 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 meu coração não estava nisso. E eu sei, como eu disse, muitas pessoas estão orando hoje. Elas estão apenas orando palavras. Precisamos orar biblicamente e precisamos rezar com o coração. Precisamos orar conforme a Deus. Vontade e um bom exemplo é o que vimos aqui com Jesus. Reze ao Senhor da colheita para enviar trabalhadores. Esta é uma oração bíblica e é uma oração de acordo com a palavra de Deus. E se você orar isso de coração, saiba que já recebeu o que pediu. Posso dar um exemplo de uma oração ruim que não está de acordo com a palavra de Deus. Alguns anos atrás, me lembro, nós orientamos um novo pessoa para Cristo, que não tem antecedentes cristãos. Ela era muito nova na fé. Pouco tempo depois de ela ter se convertido, veio até mim muito animada e disse, Tom, eu tenho uma ideia. E eu estava muito empolgado para ouvir a ideia dela. Eu tenho uma ideia. Eu realmente acredito que foi Deus, ela disse. E eu disse, ok, me conte. Quem é o responsável por criar todos os problemas no mundo? Satanás. E se conseguíssemos reunir todos os cristãos para rezar por Satanás, para que Satanás se converta, se Satanás se converter, não teremos... Isso não faz mais problemas. E ela foi tão doce quando disse isso, e eu não conseguia parar de rir. Seu coração era bom, sua intenção era boa. Mas rezar para que santos e a bondade sejam salvos é perda de tempo. Por quê? Não é uma oração bíblica. Deus não vai atendê-la. Por quê? Porque vai contra a sua palavra. Outra prece que não é bíblica. Ó Deus, eu rezo pela minha cidade para que sejam salvos. Ó Deus, eu peço que envies pessoas para a nossa igreja. Agora eu estou provocando você um pouco. Mas onde você encontra essas orações? Tipo, se apenas rezarmos, as pessoas serão salvas automaticamente. Parece quase que nessas orações que é Deus quem está segurando. Como Deus, ele não quer que as pessoas se salvem. Deus quer que as pessoas se salvem. Tanto que enviou seu filho Jesus para morrer na cruz. Deus enviou seu filho para morrer por cada homem lá fora que colhe seus princípios. Os trabalhadores são o problema. Não é Deus nesse sentido. Não digo que você não possa
rezar pela sua cidade. Não digo que não seja certo rezar pelas pessoas. Você pode rezar para que as pessoas possam abrir os olhos, esses corações para receber, e você pode orar a Deus, afastar pessoas. Mas se você orar assim, que não precisa fazer mais nada ou algo do tipo, eles entrarão na igreja por si mesmos, ou de repente entregarão suas vidas a Deus por si mesmos. Então você está fazendo uma oração errada. Isso não é bíblico. E assim é como muitas pessoas têm rezado nas igrejas por anos. Deus envie pessoas assim para serem salvas. Sabe, a fé vem ouvindo a palavra de Deus. E precisamos de alguém para pregar. Paulo é muito claro, precisamos enviar pessoas. Paulo diz isso em Romanos 10, 13, e eu vou ler aqui. Todo mundo, quem invoca o nome do Senhor Jesus será salvo. Como então podem invocar aquele em quem não creram? Dentro, e como podem crer naquele em quem ainda não se machucaram? E como podem ouvir sem alguém para pregar para eles? E como alguém pode pregar se não for enviado? Você consegue ver? Isso é tão claro. Precisamos orar para que Deus nos envie 100 trabalhadores. Por quê? Porque quando as pessoas são enviadas, eles podem pregar, e quando pregam, outras pessoas podem ouvir e podem vir à fé e podem ser salvos. As pessoas não chegam à fé sem ouvir. Podemos orar pelas nossas cidades, mas uma oração mais bíblica é orar para Deus enviar trabalhadores. Então vamos começar a orar isso. Vamos toda manhã, quando você acorda e o despertador toca, ou toda noite, ou durante o dia, quando você lembrar, ore assim: Deus, eu oro por essas pessoas lá fora. Deus, eu oro pelas pessoas em nossas cidades, que você enviará trabalhadores para nossas cidades. Deus, eu oro pelo meu bairro, que você vai enviar nossos trabalhadores. Deus, eu peço pela minha família que você envie nossos trabalhadores para pregar o evangelho, para que possam ouvir, para que possam acreditar, para que possam ser salvos. Ajuste seu despertador. Defina seu despertador para isso, para as 10 horas, como um lembrete para você sobre isso, sobre o que Jesus está dizendo, para te lembrar de orar, mas também para manter seu foco afiado e ganhe um novo coração pelas pessoas lá fora. E Deus, Ele responderá esta oração. E então, por favor, espalhe isso, vírus. Esse vírus você recebeu ordem para espalhar. Você tem permissão para espalhar. Espalhe esse vírus para todos lá fora, e vamos ver um movimento de oração onde as pessoas começam a rezar. Bíblico. Ore de acordo com a palavra de Deus, porque assim sabemos que Ele responde e nos dê o que pedimos. E eu tenho testemunhos sobre testemunhos disso. Mas vou começar a orar agora. Deixe-me orar. Deus, eu oro por todos que estão vendo isso. Deus, eu oro para que você agite algo em seus corações. E Deus, eu oro para que você coloque isso em seus corações, para que juntos comigo vamos orar a Deus. Deus, envie. Deus, nós rezamos para que você envie trabalhadores para a nossa cidade. Deus, nós rezamos para que você envie trabalhadores para o nosso país. Deus, envie trabalhadores para o nosso país. Nós expulse os trabalhadores de nossas igrejas, Deus. Deus, leve as pessoas em nossas igrejas e oramos, Deus, para que você os expulse. Deus, expulse-os na colheita, Deus. A colheita deles está pronta. A colheita deles é farta, Deus. A colheita deles não é o problema. O problema são os trabalhadores, há poucos trabalhadores. Então, Deus, nós rezamos, nós nos unimos e oramos para que você envie trabalhadores para a colheita, Deus. E veremos que a colheita está pronta e abundante, como você disse. Aleluia! Ore isso. Continue orando isso. Fique junto comigo. Ore isso toda manhã, toda noite, durante o dia, e veja como vai transformar a sua vida. Até a próxima vez. Compartilhe este vídeo e espalhe o vírus para milhões de pessoas lá fora. Espalhe-o o máximo que puder. E então veremos mais trabalhadores saírem. Encontre uma pessoa de paz, como vamos falar mais tarde. Entre na casa curando os doentes, expulsando demônios, e veremos um mover de Deus como nunca visto antes. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau.